Oi, bem-vindo! Aqui é o Padre Rodrigo de novo. Hoje vamos falar sobre o Papa Francisco. Se você já segue o canal, compartilhe este vídeo. Nós queremos criar esta comunidade virtual de YouTube precisamente para dar aos católicos um lugar, uma oportunidade onde encontrar informação fidedigna sobre a Igreja, sobre o que opinam nossos pastores, o Santo Padre. Tem muita gente que se opõe à Igreja não pelo que ela é, mas pelo que eles acham ou pelo que a mídia fala que ela diz, ou ela afirma, ou ela acredita. Por isso, ajude-nos a crescer. Vamos chegar já a 5.000 seguidores. Tomara possamos ainda crescer mais com sua ajuda, curtindo, marcando o sininho e compartilhando. É assim que nós podemos ir crescendo. Pois bem, hoje quero falar do Papa Francisco. Por quê? Porque você terá escutado seguramente, e eu também muitas vezes, tristemente, tem muitas críticas ao Papa. Se fala de heresia, se fala de um Papa que está flertando com a heresia. Você lembra aquela carta famosa do cardeal Brandemüller, Caffarra, Brut, que enfim, criticando o Papa, falando você está confundindo os cristãos, os católicos. Enfim, se critica sobre temas de homossexualidade, de família, de economia, de mil coisas. Ele tem muita resistência e muitos inimigos que o criticam publicamente. Eu acho que todas essas críticas não são justas. E hoje vamos explicar um pouquinho o que eu penso que o Papa está tentando fazer e que muitas vezes é mal interpretado. Eu resumiria o conteúdo deste vídeo em duas afirmações. A primeira, o Papa faz uma abordagem pastoral às realidades do mundo moderno, uma abordagem desde a misericórdia. E isso tem uma longa tradição dentro da Igreja e isso tem umas implicações. Agora vamos explicar por quê e como. E em segundo lugar, ele, como cabeça da Igreja e Santo Padre, ele também tem uma missão profética, coisa que também tem umas características específicas e tem uma longa tradição dentro da Igreja. Então, vamos lá, vou explicar por que o Papa, eu acho, está sendo mal interpretado e como ele realmente sigue a tradição tradicional, 2 vezes milenar, da Igreja Católica. Então, o primeiro aspecto é uma abordagem desde a misericórdia, mais pastoral. É muito importante para um Santo Padre, eu acho, e para qualquer pastor da Igreja, manter a verdade firme, clara. Mas essa verdade tradicional da Igreja não mudou. Se você vai ver os documentos da Igreja, Amoris Laetitia, que foi tão contestada em 2016, a Evangelii Gaudium, por exemplo, que é quase uma carta programática do Papa Francisco, as coisas seguem sendo exatamente as mesmas. Aqui eu me lembro de uma coisa que falou um cardeal e que eu lembro ter escutado e assumi como própria. Ele dizia assim: é muito importante ensinar aos fiéis, falando para sacerdotes, falando para pastores, não? É muito importante ensinar aos fiéis a verdade, mas não jogá-la como uma lápide sobre elas e depois ir embora, como se isso não fosse comigo. Não. O pastor ensina a verdade, fala o que Jesus nos ensinou, mas depois fica do lado das pessoas, ajudando elas a viver essas exigências de nossa fé, que muitas vezes não são fáceis. Exige muito trabalho e cada um vive suas próprias circunstâncias e dificuldades. Essa é uma abordagem pastoral. Quando nós, sacerdotes, teólogos em geral, estudamos a ética, a moral, na louça da aula, tudo fica muito claro. Mas a realidade de cada um é bem diferente. É isso que o Papa tenta fazer, se aproximar das pessoas. E ambos polos eu devo manter juntos. Por um lado, ensinar a verdade tal como ela é. Por outro, ser misericordioso, ter compaixão, compreender as pessoas que têm que viver essa realidade no concreto de sua vida. Um exemplo concreto seria o tema da homossexualidade. O Papa tem sido muito criticado com isso, mas ele não mudou a sua opinião sobre a homossexualidade. Quando você vai ao número 251 da carta da exortação apostólica Amoris Laetitia, você encontra este texto. Não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas, entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família. Claro,
não se pode igualar o matrimônio, que é um projeto de Deus, com uniões homossexuais, não. Mas, ao mesmo tempo, quando o Papa é entrevistado, ele diz: quem sou eu para julgar os homossexuais? Então, é uma contradição? Eu acho que não. É simplesmente entender esta polaridade. Para entender isto, a gente tem que conhecer a teologia moral da Igreja, que não é de agora, é escolástica do século XIII e XIV. Então, existem dois elementos fundamentais. Por um lado, a moralidade objetiva dos atos, ou seja, não matar, não roubar, não mentir, não cometer adultério, etc. Todos os mandamentos. Esses atos são bons ou são ruins. Não tem outra alternativa. E, claro, a Igreja, muitas dessas coisas declara claramente. Eles são pecados, são atos ruins. Agora, outra coisa são todos os fatores que estão ao redor da pessoa que comete esses atos. E aí temos que distinguir principalmente três elementos. Em primeiro lugar, a intenção do sujeito. Em segundo lugar, o conhecimento que ele tem da matéria, pode não saber que seja pecado. E em terceiro lugar, a circunstância. Olha assim, a intenção. A intenção, por exemplo, de um motorista de uma ambulância. Pensa assim, ele quer salvar uma pessoa que está levando muito gravemente na ambulância ao hospital, e aí nessa correria, pular semáforos vermelhos, bate e mata alguém. A intenção não era matar, a intenção era salvar um doente. A intenção é muito importante. Isso exime a pessoa da culpabilidade. Primeira coisa. Segundo elemento, o conhecimento da matéria. Ou seja, imagine uma pessoa que sube a um transporte público e não paga porque acha que ele é gratuito, é oferecido pelo Estado, está em um país estrangeiro. Está cometendo um ato ilegal, mas ele não sabe, não tem culpabilidade. Imagina alguém que casa com uma irmã sem saber que era sua irmã, porque foram separados desde crianças e depois se conheceram, se apaixonaram. Olha, não tem culpabilidade. É objetivamente ruim? Sim, não está bem. Mas não existe conhecimento, que é o segundo elemento. E o terceiro elemento é a circunstância. Ou seja, as circunstâncias podem agravar ou atenuar uma determinada culpabilidade. Por exemplo, uma pessoa que mata, mas que mata outra com a sangue frio, isso agrava o pecado dele, o delito. Pelo contrário, uma pessoa que rouba, por exemplo, mas é uma criança que rouba porque está morta de fome. Isso atenua. Não é que roubar esteja bem, mas atenua a sua culpabilidade. Então, é isso que o Papa leva em conta. Ele diz: quem sou eu para julgar? Efetivamente, nós não sabemos. Sabemos sim a moralidade objetiva do ato, da homossexualidade neste caso, mas não sabemos as circunstâncias, não sabemos a intenção do sujeito, o conhecimento que eles têm. Sempre detrás de cada história da homossexualidade existe dor e sofrimento. Quem somos nós para julgar? O Papa tem razão. Um outro elemento importante a levar em conta é o que nós chamamos, na pastoral sacerdotal, a lei da gradualidade. Quando você confessa uma pessoa e ela está arrependida e quer mudar de vida, mas você percebe que a formação dela, o ambiente no qual ele vive, os hábitos que ele traz por toda a sua vida, não dá para colocar o ideal e exigir para ele viver o ideal cristão em plenitude. Você tem que ir pouco a pouco, tem que colocar primeiro pequenas metas e ir melhorando nessa vida cristã, na medida que a pessoa pode e vai compreendendo as exigências de Cristo. Isso é o que nós chamamos lei de gradualidade. O Papa também, no fundo, fala disto. Quando ele quer ser condescendente com atitudes de divorciados, ele está falando de sexualidade, de jovens, etc. Ele quer ser compreensivo e ser compassivo com essas pessoas e ajudá-las pouco a pouco a crescer na vivência do ideal cristão, que é muito belo, mas é muito exigente também. Agora, mesmo com toda essa explicação, tem pessoas que dizem: Padre, mas o Papa faz afirmações muito contundentes, muito fortes, que não deixam lugar a dúvidas e que vão em contra da tradição da Igreja, dos ensinamentos tradicionais da Igreja. Às vezes sobre economia, às vezes sobre família, às vezes sobre moral sexual, etc. Eu diria que é verdade. Às vezes o Papa faz umas afirmações muito fortes,
Mas aqui eu acho que ele atua por a missão que ele tem de profeta, de ser um profeta. Parte da missão do Santo Padre, e eu acho que também dos bispos e também dos sacerdotes, é ser profetas, ou seja, indicar com o dedo, denunciar o pecado quando a consciência coletiva adormeceu respecto a esse pecado ou a alguma circunstância. Então nós precisamos acordar essas consciências. Quando você vai ao Evangelho, você encontra isso muitas vezes em boca de Jesus. Ele fala, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar uma pessoa antes de cometer um escândalo. Ou, por exemplo, melhor seria cortar a mão ou tirar um olho antes de cometer um pecado. Ou melhor, mais fácil, diz Jesus, seria que um camelo passe pelo olho de uma agulha antes que um rico entre no reino dos céus. Meu Deus, se a gente toma essas frases literalmente e não enxerga o resto do ensinamento de Jesus, especialmente o seu testemunho de morte na cruz, lógico, aí não tem espaço para misericórdia. Mas é Jesus atuando em seu espírito profético, como profeta, denunciando o pecado, querendo acordar as consciências. E o Papa faz isso. Se nós fazemos isso com Jesus, e entendemos que são hipérboles usadas por ele, mas que o ensinamento deve ser enxergado sempre em seu conjunto, por que não fazemos a mesma coisa com o Papa Francisco? A mídia se encarrega de lembrar-nos algumas frases do Papa e não oferecer uma visão abrangente de toda a sua doutrina, de todos os seus ensinamentos. Em resumo, o Papa está tentando mudar a doutrina da Igreja? Eu responderia com um rotundo não. Se você enxerga o conjunto de seus ensinamentos, especialmente os documentos escritos, que são a palavra oficial do Papa, ele não mudou nada. Ele apenas está tentando ter uma linguagem mais misericordiosa, mais compassiva, uma abordagem mais pastoral. O Papa Paulo VI dizia uma coisa, já muitos anos atrás, dizia uma coisa muito interessante. O mundo atual não perdeu a percepção do pecado, ele perdeu a percepção do perdão. Ou seja, as pessoas sabem o que está bem e o que está mal, mas eles o que precisam é saber que eles têm perdão. Precisam da igreja que estende uma mão e levanta eles. E para isso, nós temos que, por um lado, ensinar a verdade, mas por outro, manter uma atitude misericordiosa, compassiva, compreensiva com as pessoas. A Jesus também lhe aconteceu numa ocasião que tentaram colocar ele em uma situação de encruzilhada para optar entre a verdade e a misericórdia. Aconteceu lá em Jerusalém. Levaram diante dele uma mulher surpreendida em flagrante pecado de adultério. Os fariseus tinham uma armadilha muito bem pensada. Por um lado estava a lei de Moisés, que ensinava claramente que adultério era pecado e que aquela mulher, aquele homem que fizesse isso deveria ser apedrejado. Mas por outro lado, eles conheciam muito bem esse espírito de misericórdia, de humanidade de Jesus, de compaixão. Então, nessa situação, eles acreditavam que Jesus optaria pela compaixão e então estavam prontos para acusá-lo de ir contra a lei de Moisés. Em meio a toda essa situação, Jesus foi muito hábil, ele conseguiu desarmar a armadilha dos fariseus e não optou pela verdade ou pela misericórdia. No final, todo mundo foi embora. Aí ele levanta a mulher e pergunta: ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Então Jesus agrega: eu também não te condeno. Aí nós vemos a misericórdia de Jesus, a compaixão. Mas depois agrega: vai e não peques mais. Ou seja, ele afirma de novo que adultério é pecado e adverte: não peques mais. Jesus consegue manter junto misericórdia e verdade. Este é o grande desafio que todos nós cristãos temos. Eu acho que em troca de criticar o Papa com superficialidade, nós deveríamos ler os documentos dele, nós devemos ser compreensivos e tentar de imitar essa atitude dele de manter a verdade, por um lado, firme, mas por outro, ter um coração sensível, misericordioso, compassivo e aproximar-nos das pessoas que estão precisando de uma mão de ajuda e de uma palavra de consolo e de fortaleza. Você gostou deste vídeo? Curta, por favor,
Compartilhe para que muitas pessoas possam se beneficiar também disto. Ative o sininho que está embaixo das notificações. Queremos criar uma comunidade onde seja proclamada a verdade do Evangelho e através destes novos meios tecnológicos possamos chegar a muitas mais pessoas com a sua ajuda. Que Deus te abençoe.